Então, é essa colocação que no meu coração eu queria fazer, né? Então, eu como missionária, eu já mudei de lugares muitas vezes, agora não vou mudar mais. Eu amo Balneário Camboriú, pretendo ficar aqui, morrer aqui se for da vontade de Deus, né? É o lugar que eu escolhi para morar. Mas eu já mudei para vários lugares. E o recomeço sempre é difícil. Você chega num lugar, você não conhece ninguém, são hábitos diferentes, forma diferente de falar, de se expressar. Mesmo dentro do trabalho você tem uma postura, porque você já recebeu uma certa educação dentro da sua cidade, dentro do seu estado é de uma forma, em outro estado, em outra cidade é de outra forma, são culturas diferentes, é difícil. Então, imagine uma pessoa ter que sair do país dela, abandonar a sua casa, com tudo dentro, né? Tudo que tem. Às vezes ainda consegue levar uma malinha com meia dúzia de roupa e às vezes não, nada, né? Tem que sair correndo, que é o que está acontecendo lá na Ucrânia agora. E ter que simplesmente ir para outro país, onde você não conhece a língua, onde você não sabe como que você vai ser recebido, não sabe o que você vai fazer, não sabe como vai recomeçar, não tem onde morar, muitas vezes não tem dinheiro, né? Não tem, às vezes tem a roupa do corpo só para vestir, e às vezes tem os filhos pequenos ainda, filho de colo, filho recém-nascido, filho de 1 aninho, 2 aninhos, 3 aninhos, né? Filhos que precisarão de escola no futuro, filhos que precisam de um lar, de uma casa para morar, de um abrigo, que precisam se alimentar. E imaginem, né? Você sair do seu país e ir para um país diferente e ficar à mercê da caridade dos outros. Isso quando a caridade acontece. Então não tem como não se sentir, né, fragilizado com tudo isso que está acontecendo lá na Ucrânia, né? E se fala muito em humanização, mas na verdade, né, gente, de humano não tem nada, né? Às vezes até um pet aí, um cachorrinho nosso está sendo mais bem tratado do que os nossos irmãos em Cristo Jesus, né? Os nossos irmãos seres humanos, né? Estão sendo tratados como, muitas vezes, como se fossem animais, né? Pessoas que são mortas, que ficam dias com o corpo ali, até que alguém apareça e o jogue dentro de uma vala, como era feito na Primeira, na Segunda Guerra Mundial, lá, né? No tempo da guerra do Hitler, né? Que se abria uma vala e se jogava os corpos lá dentro. E isso para nós que somos humanos é uma dor muito grande, né? Para gente que tem aquela cultura de velar um corpo, de mandar fazer orações, né, pela alma da pessoa, de enterrar um corpo com dignidade, porque não é porque morreu, né, gente, que a gente vai jogar em qualquer canto ou em qualquer lugar. Se a gente tem dó até de um cachorrinho, de um gatinho, qualquer animal que é atropelado na rua e fica ali no canto aberto, apodrecendo, sangrando, né? Já é uma coisa que dói no coração da gente, né? Porque é um animalzinho, quanto mais outro ser humano. E às vezes até uma criança, um bebê, um idoso. Então, eu acho que nós temos que parar e refletir mais sobre o que está acontecendo lá na Ucrânia. Está sendo muito desumano, muito desumano. Muito desumano com as pessoas vivas, muito desumano e desrespeitoso também com as pessoas que morreram, e muito desumano com as pessoas doentes, né? Com as pessoas que receberam estilhaços de projéteis, né? De pessoas que estão machucadas,
Como eu vi em um vídeo, uma menina que levou um tiro no pescoço, uma menininha, parece que de 9 ou 12 anos, né? Quer dizer, é uma das crianças que aparecem, né? Bebês tendo que ser enrolados em cobertores por conta dos estilhaços de bomba, né? E de projéteis, cacos, né? De vidro e coisas mais, né? Para poder proteger a vida, né? Mães tendo que ter seus filhos em abrigos subterrâneos para conseguir ter seus filhos, e daí fugir como da guerra, ir para onde com um bebê recém-nascido, uma puérpera sangrando, com dor. Gente, é muita coisa para pensar, é muita violência, né? A gente está acostumado a ver, a gente assiste um vídeo e, oh, meu Deus, tem que fugir da guerra, nananã, nananã. Mas não é só isso, gente. É as condições que a pessoa tem que sair dessa guerra, que a pessoa está saindo do seu país para outro país, né? É as condições humanas, físicas, psicológicas que a pessoa está saindo, né? Como naquele vídeo que a gente viu, aquele menino entrando, passando a fronteira sozinho, né? Sem ter nem para onde olhar, com o olhar solto, né? Caminhando sozinho, sem um adulto do lado, né? Para onde que vai uma criança? Uma criança de 6, 7, 8 anos, sem um pai, sem um adulto para direcionar. Como você se sentiria, né? Se isso estivesse acontecendo aqui no nosso país, se fosse conosco, se de repente soasse uma sirene dizendo, ó, se protejam aí, porque vai começar uma guerra aqui no Brasil, né? O que a gente ia fazer? Para onde que a gente ia correr? Para onde que a gente ia fugir? Será que todos conseguiriam fugir? Será que todos teriam condições financeiras, teriam um carro, teriam condições fisiológicas para sair, né? E os doentes, como que ficam? E os hospitais, depois de bombardeados, né? Como cuidar dos doentes, como cuidar dos feridos? E aqueles que já fazem tratamento, que estão com câncer, com doenças mais avançadas, doenças difíceis de tratamento, e para onde? Tratar como? De que jeito? Então, assim, Deus pede, assim, no meu coração, e eu gostaria que Ele pedisse no seu coração aí também, você aí que está do outro lado da telinha, para que você orasse e pedisse a Deus por todas essas pessoas, pelo sofrimento de todas essas pessoas, por tudo que eles estão vivendo. E sabe Deus se no futuro a gente também não vai passar por isso e não vai precisar da ajuda de alguém, né? A morte aqui no nosso país, ela vem de uma outra forma, de uma forma sutil, digamos, né? Vem através das drogas, através da prostituição, através do alcoolismo, começando lá no cigarrinho, né? Do meu cigarrinho de cada dia, e assim vai. E daí são jovens que não vão para a escola, que não cursam uma faculdade, que não conseguem trabalho, que andam pelas ruas perambulando, roubando muitas vezes, passando fome, passando necessidade, né? Por conta dos vícios. Então, nós temos aqui as nossas guerras também, mas não se compara a essa que está acontecendo lá na Ucrânia, né? Então, vamos orar, gente, vamos orar mais, vamos pedir mais pelos nossos irmãos, vamos nos colocar no lugar deles, né? Já que a gente não pode fazer nada de efetivo materialmente, vamos fazer na parte espiritual. Vamos orar e pedir a Deus pelos nossos irmãos ucranianos.